Saiba Mais de hoje trata do regime de cumprimento de pena, aberto, semiaberto e fechado. Quais casos se enquadram nessas situações? Quem responde pra gente é o Dr. Andreu Fernandes, advogado criminalista. Doutor, antes de mais nada, muito obrigado pela participação do senhor, aceitar o convite da TV Justiça. Bom, Gabriel, eu primeiramente que agradeço e é uma alegria muito grande poder estar aqui ao teu lado e contribuir de alguma forma para alguns esclarecimentos nessa seara jurídica com foco aqui no regime de cumprimento de pena. Bom, iniciando nossa conversa então, como eu disse na abertura, são 3 os regimes de cumprimento de pena: aberto, semiaberto e também o regime fechado. Qual ou quais as diferenças entre eles, doutor? Bom, Gabriel, as diferenças são várias, certo? Mas vamos, para ser mais didático, traçar aqui as principais diferenças. E com a sua permissão, para ficar o mais claro possível, eu te peço a permissão de ir lá atrás na lei de introdução ao Código Penal. Quando a gente vai lá na lei de introdução ao Código Penal, a gente vê que existe um gênero chamado infração penal. A infração penal é um gênero. E quais as espécies de infração penal? Nós temos os crimes, sinônimo também de delito. Então, quando eu falo crime e delito é a mesma coisa. E eu tenho as contravenções penais. Então, infração penal é o gênero, espécies de infração penal, crime e contravenção penal. Aos crimes, eu posso impor uma pena, tá certo? De reclusão ou detenção. E às contravenções penais, uma pena de prisão simples ou multa. Dentro dessas penas privativas de liberdade, de reclusão, detenção, prisão simples, eu tenho uns regimes de cumprimento: aberto, semiaberto e fechado. O regime, tá certo? Fechado é aquele em que eu cumpro a pena em uma penitenciária. E, em regra, eu tenho uma vigilância ostensiva. A pessoa está dentro do cárcere, dentro de uma penitenciária. Às vezes trabalha internamente, no mais das vezes trabalha internamente no período diurno. É um direito e um dever do preso, o trabalho, e o descanso no período noturno. Essas são, em linhas gerais, as regras do regime fechado, tá certo? Via de regra cumprido em uma penitenciária. Já o regime semiaberto, ele é cumprido aonde? Em uma colônia agrícola ou em uma colônia industrial ou estabelecimento similar. O regime semiaberto, então, você perceba que eu tenho fechado, semiaberto e aberto. O escopo da ordem jurídica, da legislação, é fazer o quê? É trazer o interno condenado paulatinamente ao convívio social. Então, já no regime semiaberto, eu tenho maiores, digamos assim, institutos que permitem o convívio do condenado com o meio externo. Então, é no regime semiaberto que eu tenho a famosa saída temporária, também conhecida vulgarmente como o saidão. Então, eu tenho muitas vezes, é mais facilitado no regime semiaberto, é mais fácil o preso conseguir um trabalho fora do presídio, trabalho externo. Então, ele muitas vezes trabalha fora do presídio no período diurno e tem um recolhimento no período noturno. Por fim, eu tenho um regime aberto. O regime aberto ele deve ser cumprido na famosa casa de albergado. E aí tem o trabalho sem vigilância nem nada no período diurno e o recolhimento no período noturno, dias de folgas e feriados. Em linhas gerais, essas seriam as principais diferenças entre os regimes fechado, semiaberto e aberto. Só para ficar claro, fechado, cumpro em penitenciária; semiaberto, cumpro em colônia agrícola, industrial ou similar; aberto, eu vou cumprir em casa de albergado. Segundo o Código Penal, quanto mais grave a atitude ilícita praticada por uma pessoa, mais rigoroso o tratamento que o Estado, enfim, que a Justiça dá a essa pessoa. Como as penas são calculadas? Aqui entra o famoso critério do grande Nelson Hungria. Nelson Hungria, mineiro, que foi inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal nos anos de 1951. Então, o que o Código Penal estabelece é o critério trifásico, e nós chamamos doutrinariamente de critério trifásico de Hungria, em homenagem ao Nelson Hungria. Como se dá o cálculo da pena? Tecnicamente, nós chamamos de dosimetria da pena. Por quê? Eu vou dosar a pena. Então, o legislador, ex ante, ele combina a pena, um mínimo de pena e um máximo de pena. Por exemplo, homicídio simples. Pena,
reclusão de 6 a 20 anos. Então, eu tenho um mínimo de 6 e um máximo de 20. Como que o magistrado, como que o juiz vai fixar a pena daquele caso concreto? Aí que se vale do critério de Hungria. Primeiro, ele vai fixar a pena base. É a primeira fase, fixação da pena base. Como que ele fixa a pena base? De acordo com o artigo 59 do Código Penal. É o famoso artigo 59 do Código Penal. André, não entendi. O que diz esse artigo 59? Então, o juiz vai avaliar o quê? Vai analisar a conduta social, a personalidade, os antecedentes do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Com base nesses fatores, ele vai fixar a pena base. Primeira fase. Critério trifásico são 3 fases. Então, primeira fase, pena base. Artigo 59 do Código Penal. Depois, ele vai migrar para a pena intermediária. Ele vai avaliar agravantes e atenuantes. Então, ele vai verificar se tem agravantes ou atenuantes naquele caso. Né? Reincidência, confissão, se tem agravantes ou atenuantes. E, por fim, terceira fase do critério trifásico, ele vai verificar causas de aumento e diminuição de pena. O que é importante? Que quando eu avalio circunstâncias judiciais do artigo 59, primeira fase, e quando eu avalio na segunda fase agravantes e atenuantes, o juiz ele está atrelado àquele mínimo e máximo estabelecido pelo legislador. Por exemplo, naquele exemplo que nós demos, homicídio simples, pena mínima de 6 anos, pena máxima de 20 anos. Ele não pode fugir disso. Já na terceira fase, quando ele vai verificar causas de aumento ou causas de diminuição da pena, ele pode ultrapassar esse máximo e esse mínimo anteriormente já estabelecido pelo legislador. Dentro do cumprimento dessa pena, há a progressão de regime. Como que é feito o cálculo para que um condenado possa progredir do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto até o aberto? A progressão de regime, como você muito bem disse, do fechado para o semiaberto para o aberto, ela tem alguns requisitos. Os requisitos que nós chamamos de objetivos e requisitos subjetivos. O requisito objetivo é o cumprimento de um quantum de pena. E o requisito subjetivo é o bom comportamento carcerário. Aí você fala, mas qual é esse quanto de pena que permite que o preso progrida? Vai depender do crime. Se for um crime, digamos assim, comum, ele tem que cumprir 1/6 da pena. Cumprir 1/6 e ter um bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do presídio, progride. Agora, se for um crime hediondo, a progressão não é em cima de 1/6, agora a progressão é em cima de 2/5. E se ele for reincidente em crime hediondo, a progressão dele se dá no quanto de 3/5 do cumprimento da pena. Então, esses são os critérios. Se for crime comum, não hediondo, progressão em 1/6 mais comportamento, bom comportamento carcerário. Se for crime hediondo, 2/5 mais bom comportamento carcerário. Se for reincidente em crime hediondo, 3/5 mais bom comportamento carcerário. Agora há pouco nós falamos sobre progressão de regime. A dúvida é a seguinte, há regressão? Sim, a legislação, o ordenamento jurídico já trabalha com um sistema que permite tanto a progressão de regime quanto a regressão de regime. Então, é uma via de mão dupla. O preso pode tanto progredir como pode regredir. E aí a grande indagação é, e quando que ele regride de regime? Ele pode regredir de regime quando ele pratica uma falta grave. Por exemplo, deixar, né, o trabalho, não trabalhar, é uma falta grave que permite, inclusive, a regressão de regime. Está no aberto, vai para o semiaberto, do semiaberto vai para o fechado. Então, as duas hipóteses são aceitas. Também a legislação prescreve que a prática de crime doloso autoriza a regressão de regime. Só que aqui tem uma divergência, né, quanto à prática de crime doloso, se é necessário trânsito em julgado, se a pessoa foi reconhecida, o judiciário reconheceu que o agente praticou o crime doloso e reconheceu isso de forma definitiva, ou seja, com trânsito em julgado. Isso é o que a maioria da doutrina assinala, ou, como a jurisprudência me reconhecendo, não precisa do trânsito em julgado. Basta o oferecimento de uma denúncia ou o inquérito policial, uma prisão em flagrante, já autorizaria ser reconhecido que o agente praticou um crime doloso e, consequentemente, a regressão de regime. Tanto no regime aberto quanto no semiaberto ou no fechado, há um acompanhamento. O detento, o preso, ele não deixa de ser acompanhado pelo Poder Judiciário. Quem que verifica a execução dessa pena, doutor? É o juiz de execução. No Distrito Federal,
nós temos a VEP e a VEPEMA. A VEP, que é a Vara de Execuções Penais, e a VEPEMA, que é a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas. Então, tem um juiz de execução que vai acompanhar essa execução da pena com todos os seus incidentes. Certo. A gente acompanha pessoas que cometem um crime em determinado lugar, são condenadas neste local, mas não vivem ali. O que diz a legislação brasileira, o Código Penal? Aquela pessoa que é condenada, ela só pode cumprir um desses 3 regimes no estado onde ela vive? A ordem jurídica, ela traz todo um arcabouço para que a pessoa que foi condenada, que está cumprindo pena, cumpra pena no local do seu domicílio, perto dos seus familiares. Aí a gente pode se valer, digamos assim, da norma de ouro do ordenamento jurídico brasileiro, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, e ele vai trazer, né, já esta diretriz, que a pessoa cumpra a pena no local próximo aos seus familiares, para que haja a possibilidade de visitação, porque, perceba, quando a gente visita o artigo 59 do Código Penal ou o artigo 1º da Lei de Execuções Penais, a famosa Lei 7.210, um dos objetivos da pena imposta, pelo menos é o que a maioria doutrinária e jurisprudencial sinaliza, é a ressocialização. Então, para que essa ressocialização seja viabilizada, nada mais indicado do que o preso cumprir a pena próximo ao local em que sua família reside. No entanto, isso não é, digamos, uma regra peremptória, que não admite exceções. O ordenamento jurídico traz exceções. Em alguns casos, tá, tendo em vista, por exemplo, outros valores, como, por exemplo, né, a segurança da sociedade, que o preso, determinados presos, cumpram pena fora do lugar de seu domicílio ou, muitas vezes, longe dos seus familiares. Nós temos alguns presídios federais em outras unidades da federação que não necessariamente naquelas em que o preso praticou o delito ou residia. Tá certo? Mas isso, e aí tem que ter a cautela, essa separação não pode ser ad eterno. Tem que ser devidamente motivada e justificada. O Código Penal ele também prevê as restritivas de direitos, né? E são um pouco diferentes, né, doutor? Perfeito, Gabriel. As penas, segundo o artigo 32 do Código Penal, como é que elas se classificam? São as penas privativas de liberdade, que a gente conversou um pouco aqui, as penas restritivas de direito e a multa. No tocante às penas restritivas de direito, eu tenho várias penas, eu tenho um catálogo de penas restritivas de direito, basicamente 5, que são a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a interdição temporária de direitos, a prestação de serviço à comunidade e a limitação de fim de semana. Então, eu tenho essas 5 penas restritivas de direitos. Certo. Em que situações elas se enquadram? Em quais tipos de crimes ou em quais tipos de réus? Réu primário ou um réu que já teve algum antecedente? Como que elas variam? Certo. Quando que cabe, então, essas penas restritivas de direito? Quando eu estou falando de crime doloso, então quando o juiz primeiro ele vai fixar a pena, naquele critério trifásico de Hungria, ele dosou a pena, fixou a pena. A pena privativa de liberdade foi até 4 anos, então nos crimes dolosos, aqueles em que há uma intenção ou o agente assume o risco, certo? Nos crimes dolosos, fixada uma pena privativa de liberdade até 4 anos, admite-se a substituição. E, importante, o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e o agente não seja reincidente. E aí eu admito a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Agora, cuidado, isso nos crimes dolosos. E importante salientar, primeiro o juiz vai fixar a pena privativa de liberdade, depois de fixada a pena privativa de liberdade, ele vai substituir essa pena privativa de liberdade até 4 anos por uma dessas penas restritivas de direito. Agora, quando eu estou falando de crimes culposos, e crimes culposos são aqueles em que o agente, em linhas gerais, o agente viola um dever de cuidado. Ele violou um dever de cuidado. Ele não tinha intenção e muito menos assumiu o risco. Ele apenas violou um dever de cuidado que ele deveria ter. Nesse caso,
a legislação não fixa um máximo de pena. Então, ainda que no crime culposo a pena fixada seja de 5, 6, 7, 8, 9 anos, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Outro ponto que é importante salientar é que a legislação abre uma exceção. Ainda que o agente seja reincidente, se o agente for reincidente, mas a medida for recomendável e o agente não for reincidente específico naquele crime, admite-se, sim, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. E essa pena restritiva de direito, ela vem a atender a uma necessidade da realidade brasileira. Porque muitas vezes nós imaginamos o direito penal ou o crime apenas naqueles clássicos: roubo, estupro e homicídio. Mas quando nós nos deparamos com o Código Penal, com a legislação extravagante, com a lei de contravenções penais, nós verificamos que as infrações penais, tanto os crimes quanto as contravenções, são das mais variadas. Das mais variadas espécies. E não se restringem a esse clássico homicídio, roubo e estupro. Então, com o cárcere no Brasil abarrotado do jeito que está, nós não temos mais locais, os presídios estão, isso é de conhecimento público e notório, abarrotados. Muitas vezes você colocar pessoas que praticaram delitos sem violência ou grave ameaça, ou cujo valor da ação, cujo valor do resultado não tenham, digamos assim, uma necessidade de encarceramento, na realidade que o Brasil hoje se encontra, seria desmedido. Por isso que em boa hora veio essas penas alternativas, digamos assim, essa substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Muito obrigado pela participação, doutor, por esclarecer essas dúvidas a respeito dos regimes de cumprimento de pena. Eu que agradeço, Gabriel. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui colaborando com o trabalho de vocês aqui da TV Justiça. Muito obrigado. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima!